Boa noite a todos. Que a doce paz do nosso Mestre nos envolva nesta noite de assistência espiritual e de reflexões do seu Evangelho e dos seus ensinamentos. Hoje nós iremos refletir sobre um tema importante, como todos, mas este nos convida a reflexões profundas. O homem no mundo. E as festas que temos no mundo. O homem no mundo está lá no capítulo 10, Sede Perfeito, item 7. E hoje nós vamos refletir sobre esse convite do Evangelho, mas também como nos portar aos convites que recebemos do nosso mundo. Que possamos, unidos nesta noite bendita, compreender a importância de viver no mundo sem nos afastar dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O convite é profundo e essas reflexões também são. Primeiro de tudo, existe uma reflexão que eu gostaria aqui de começar com essa questão, para que no decorrer dessa reflexão nós possamos pensar sobre. A reflexão é: aquilo que me alegra no dia de hoje ilumina a minha alma segundo os ensinamentos do Mestre Jesus? Todos nós aqui chegamos e somos criados para que possamos conviver em sociedade. Se isolar não é algo que vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Mas o grande desafio é como vamos conviver com as diferenças. E é esse o caminho que nós precisamos, através do Evangelho do Cristo, nos munir de conhecimento, para que consigamos desenvolver este equilíbrio entre as diferenças. É a disciplina que nós vamos começando a desenvolver que vai nos auxiliar para que o nosso crescimento moral ele aconteça através da nossa reforma íntima. São convites profundos e que nós precisamos buscar sempre a razão. Para isso, o estudo e o conhecimento se faz imprescindível, porque Jesus nos alertou: conhecerás a verdade, e é ela que vos libertará. A verdade que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, vivenciou, nos mostrou como fazer. Agora depende de cada um de nós a tarefa que temos há mais de 2000 anos, o grande convite. Nós devemos buscar sempre os seus ensinamentos. E é desta forma que nós vamos deixar de nos atrasar moralmente. Por isso, vamos refletir sobre as datas festivas que nós temos no mundo. A questão é o que eu faço mediante os descansos e pequenos descansos que o mundo me oferece. Estas datas festivas que nós estamos falando, hoje nós falaremos do Carnaval. Mas nós temos reflexões para muitas datas, onde as nossas escolhas muitas vezes nos levam a equívocos profundos, nesta grande oportunidade que todos nós estamos tendo
para a nossa evolução, nos distanciando dos nossos instintos e através da nossa razão, nós vamos direcionando a nossa verdadeira evolução. O conhecimento nos faz compreender que a oportunidade é agora. A palavra carnaval, ela tem um significado, ela vem do latim, e ela tem alguns significados: adeus à carne, retirar a carne nada vale. E ela tem um simbolismo que a acompanha, que é a última grande festa. Para quê? Essa festa que nós estamos falando hoje, ela é antiga. Ela não é de agora. Na verdade, ela tem raízes antigas, de festas realizadas lá na antiga Roma, na Grécia. E lá essas festas, elas eram ligadas com a chegada da primavera, com a boa colheita, se dedicando aos deuses. Essas celebrações, elas eram envolvidas com muitas danças, músicas, fantasias, comidas e bebidas, bastante em abundância. Como o carnaval é nos dias de hoje. Nos perguntamos, se essa festa era lá de fora, como que ela chegou no Brasil? Ela foi trazida pelos europeus, principalmente pelos portugueses, em meados do século XVII. E era uma brincadeira que se chamava entrudo. Nesta brincadeira, era popular, as pessoas na rua jogavam-se água, jogavam-se farinha, ovos, bolinhas de água com perfumes. Com o tempo, este costume trazido lá da Europa, dos portugueses, encontraram outras culturas aqui no Brasil. Encontraram os africanos, os indígenas, outros europeus, e cada um foi alterando esta festa de acordo com a sua cultura. Por exemplo, os africanos tinham danças, ritmos, tinham também instrumentos. Os indígenas, as cores, se pintavam, as penas dos animais que eles abatiam, se enfeitavam, como até hoje. Os europeus, eles vieram com os bailes de máscara, as fantasias e os desfiles. E tudo isso, nos dias de hoje, se transformou no maior espetáculo popular do mundo, onde temos as escolas de samba, temos trio elétricos, o frevo, que é lá de Pernambuco, as marchinhas, os blocos de rua. Dentro disso é a história da cultura do carnaval. Podemos consultar, está lá entre as consultas que podemos realizar na Biblioteca Nacional Digital do Brasil, tem muitas informações sobre o que nós estamos vivendo hoje. Como podemos ver, a essência do carnaval é alegria, expressão, imaginação, como nós vemos nas escolas de samba que podemos assistir. O que é questionável aqui para todos nós é por que as pessoas, numa festa desta, escolhem exceder-se, equivocar-se e desviar-se, mergulhando, infelizmente, nos excessos que desequilibram, que os afastam dos valores morais e espirituais.
E abraçam a ideia de que a queda é temporária, porque essas regras sociais e moralistas, o que tem a ver com a cultura, com tudo que foi colocado aqui? Por que este comportamento se distanciando do que nós já conquistamos? Saindo o ser primitivo, que não trabalhava a sua razão, só era conduzido pelos seus instintos. Hoje não. Hoje nós temos tantas informações. Por que dar este passo infeliz rumo à libertinagem que muitos escolhem seguir? Esses impulsos alimentados pelo excesso de álcool, por músicas com frequências que já está comprovado que acaba nos prejudicando. Dentro de tudo isso, provocam excitações emocionais que vão nos descontrolando moralmente e nós, infelizmente, realizamos aquilo que não é necessário e nem nada tem a ver com esta festa que bem nós vimos. Podemos conhecer a sua história e entendê-la. Agora, quando nós estudamos de fato e consultamos o Livro dos Espíritos na questão 459, onde o nosso querido Allan Kardec, o codificador desta grandiosa obra, com toda a pleiade de espíritos iluminados, faz um questionamento. E ele diz, faz a pergunta, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto de ordinário que são eles que vos dirigem. E agora nós temos um problema real. Porque o conhecimento me traz a verdade. E se eu estou em sintonia com todos esses desequilíbrios que eu resolvi buscar, excessos, descontroles sexuais, vícios, tudo isso favorece a aproximação de espíritos que intensificam o que eu estou sentindo. Enfraquece a nossa vigilância interior e aí nós passamos a agir movidos pelos instintos, por todas essas energias negativas e estamos nos afastando dos ensinamentos do Mestre Jesus. Logo, podemos compreender aqui, meus irmãos, o problema não está no carnaval. O problema é o que as pessoas escolhem fazer no carnaval. Resolvem despencar em erro, em nome de uma escolha infeliz? Dentro disso, nossas más tendências, se não são controladas, o que acontece? Elas crescem, tomam conta. E aí nós vamos lembrar o que Paulo de Tarso, nosso querido apóstolo dos gentios, nos disse: temos uma nuvem de testemunhas. E o que nós vamos escolher para a nossa vida?
Temos tantas obras que podem nos auxiliar, que podemos conhecer, entre elas, a que Francisco Cândido Xavier psicografou pelo espírito de André Luiz, chamada Sexo e Destino. Podemos ler e compreender melhor como somos envolvidos por essas energias negativas, que só trabalham no que eu estou proporcionando. Imaginemos-nos numa prece iluminada. Qual é a conexão que estamos fazendo? Ao contrário também. Nós realizamos conexões. Quando a vigilância interior enfraquece, o ser humano passa a agir pelo instinto. E ele nos distancia da consciência, da razão. Desta forma, nós vamos nos permitindo cada vez mais a impulsos inferiores que, infelizmente, acabam assumindo o controle de nós mesmos, das nossas escolhas. Nós nunca estamos sozinhos. Nossos pensamentos e decisões sempre há quem está com você. Mas muito disso vai depender com quem eu estou me sintonizando. O que eu estou fazendo? Logo, nós podemos compreender que o Livro dos Espíritos, nessa sua resposta, nos elucida. Somos constantemente influenciados pelo plano espiritual. Desta forma, nós atraímos as companhias que a nossa sintonia emocional e moral está. Se eu estou em ambientes com excessos descontroles e me entrego a tudo isso, qual será a minha companhia? Eu intensifico todas as energias com a minha escolha. Porque eu sou responsável pelos meus desejos, pelo meu comportamento, onde quer que eu esteja. E sim, nós sentimos que vamos errar, porque as leis de Deus estão gravadas em nós. E nós sentimos o erro, o desequilíbrio e o próprio ambiente. Eu trouxe um trecho de um texto reflexivo de William Shakespeare, chamado O Menestrel. Esse texto ele é estruturado como um poema e prosa. E ele aborda o amadurecimento do ser, o amor e a resiliência. E ele diz a gente, um dia você aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós. Mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que você pode ser, que eu posso ser. Ou você controla os seus atos, ou eles te controlarão. Será que eu estou preparada para adentrar um ambiente com tanto desequilíbrio? Essa é a questão que eu tenho que fazer para mim mesma.
como eu irei me portar. E aí vai o nosso sim, sim ou não, não. Dependendo da minha evolução, eu posso transitar aonde eu quiser e não irei cair em erro. Por isso, conhece-te a ti mesmo. A verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que desejamos. Isto não é liberdade. Mas é em saber escolher exatamente aquilo que constrói, que me eleva e que traz paz à minha consciência. Agir sem limites morais não é liberdade. É entregar-se. Entregar-se aos próprios instintos que frequentemente conduzir ao arrependimento, ao sofrimento e muitas vezes atrasando a minha evolução espiritual. Porque tudo há consequência. O que eu plantar, acreditem, eu vou colher. E se eu plantar limão, eu vou colher limão. Dentro dessas colocações, o convite espiritual, em meio a esses períodos, é vigiar, é nos equilibrar. Pois é possível eu viver na alegria, no descanso, na confraternização, sem perder a minha dignidade, o respeito e a responsabilidade que eu sei que é só minha, independente o que os outros estão fazendo. Acho que todo mundo já ouviu essa expressão. Você não é todo mundo. Minha mãe muito me falava isso. Que nós possamos, meus irmãos, transformar o carnaval não em um tempo de fuga moral, de equívoco, de erro, mas uma oportunidade de exercitar o autodomínio, a consciência, verificar como eu estou mediante as tentações, se elas já deixaram de ser tentações e eu consigo enxergar aquilo como um atraso, um desequilíbrio, porque eu já desenvolvi a responsabilidade segundo os ensinamentos do Mestre Jesus. A maior festa da alma para todos nós é a paz de uma consciência tranquila. Eu posso sim me alegrar sem me ferir. Eu posso me divertir sem me degradar. Eu posso participar e não me tornar escrava do que eu estou fazendo. O homem no mundo, ele deve ser feliz, porque ele é herdeiro do céu. Por isso nós devemos viver de acordo a não perder a nossa verdadeira herança, que não está aqui no planeta Terra, e nem é dinheiro, e nem bens materiais. A questão que nós nos fizemos lá no começo, aquilo que me alegra hoje vai me iluminar segundo os ensinamentos do Mestre Jesus? Então o questionamento que fica não é se o carnaval é malvado ou não, é o que eu vou fazer no meio da festa. São escolhas que vêm
quando você estuda, quando você compreende que, dependendo a minha atitude, eu posso sim atrasar a minha encarnação. Mas o importante é todos nós de mãos dadas compreender e seguir além. Por isso, antes do passe bendito, eu trouxe um poema. Um poema que vai nos convidar amorosamente e ficará a reflexão. No batuque que embala toda a multidão, surge convites à reflexão. Pois nem toda festa, meu irmão, está no exterior. Há carnaval dentro do seu interior. Entre confetes, cores e emoções, ecoa a voz da própria razão. Celebra, meu irmão, a vida com muita alegria, mas guarda em ti a luz e a harmonia. A liberdade sempre bate à nossa porta, mas pede escolha firme e devota, pois soltar-se sem freio, sem direção, pode levar-te à dor e a muita confusão. Somos espíritos em evolução, vestindo um corpo em breve estação. A cada pensamento e vibração, chama a companhia, sintonia e canção. Se eu penso alto, luz eu vou atrair, bons amigos vão me conduzir. Mas, se eu insisto e me entrego ao impulso e ao desatino, sombras se aproximam no mesmo destino. Não é a festa que faz o tropeço, mas é o excesso, o descompasso e a falta de freio. Pois a alegria, meus irmãos, nasce do bem, não gera arrependimento a ninguém. Que o riso venha, que a paz também, que o amor conduza cada alguém. E no bloco de nossas consciências, desfile fé, luz e muita paciência. Carnaval de alma é de todos os dias, quando eu escolho a luz por companhia. Pois a maior festa, sem confusão, é a paz que vibra no meu e no teu coração. Que nós possamos, meus irmãos, compreender o grande e imenso convite destas reflexões. Que Jesus nos fortaleça e que possamos agora nos preparar para receber esse passe bendito, essas energias benéficas e salutares, em silêncio no nosso pensamento, que possamos aguardar os nossos irmãos colocar o passe virtual e absorver essas energias benéficas e salutares. Graças a Deus. Passe virtual. Iniciando esse pequeno trabalho, afastemos da nossa mente e do nosso coração todos os pensamentos e sentimentos perturbadores que nos afetam e nos desequilibram a alma. Sintamos a presença dos amigos maiores, dos mentores da nossa casinha, do nosso guardião protetor, que se aproximam também eles, auxiliando-nos com seu envolvimento. Acima de tudo, porém, aproveitemos a serenidade do momento para trazermos à mente a mais bela imagem do Cristo resplandecente que conhecemos. Ele está aqui no meio de nós, porque um dia asseverou: onde estiverem
2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse instante, as energias benéficas vindas de um plano de luz chegam até nós, envolvendo-nos com suavidade e transmitindo a todos sossego, tranquilidade e a paz do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que depende unicamente de nós o recebimento dos benefícios emanados pela espiritualidade maior, através do acolhimento, da confiança e, principalmente, da nossa fé. Façamos, então, a oração divina que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Estamos agora prontos e nos preparando para o passe, com a mente e o coração abertos ao recebimento das mais santificadas energias do amor do Cristo. Façamos silêncio interior e deixemos que apenas a voz terna e cariciosa de Jesus chezam vida em nossas mentes e em nossos corações, chegando até as profundezas do nosso ser. Durante o passe, converse com o Mestre, abra seu coração, ele está à sua frente, escuta seus pensamentos e bem conhece a sua alma. Assim, após o passe, nossos sentimentos se elevam e nossos pensamentos tornam-se mais lúcidos e equilibrados. E ainda, nessa intimidade com o Mestre, perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Mas faça-se em mim segundo a vossa vontade, porque sei que o Senhor nunca abandona seus servos, mas ampara-os com suas mãos firmes e seguras por toda a existência e até a eternidade. Agradeçamos então ao Senhor da vida, levando conosco as energias benditas e renovadoras que recebemos hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com o Senhor. Graças a Deus e unidos, vamos novamente elevando o nosso pensamento, sintonizando com esses irmãos de luz e unidos, que possamos permanecer firmes na estrada do verdadeiro aprendiz do Evangelho do Cristo. Graças a Deus. Muito boa noite a todos.